Saudações plantonistas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Plantão 47. Hoje uma edição especial, feriado de Proclamação da República, dia 15 de novembro. Mais cedo nós tivemos também a participação aqui do pessoal do Malu de Amor, falando um pouquinho a respeito dos trabalhos na atenção das crianças com síndrome de Down aqui em Poços de Caldas. E hoje, na edição especial do Plantão 47, o tema é doação de sangue. Inclusive, daqui 10 dias, no dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é uma questão extremamente importante nos dias atuais, principalmente depois dessa pandemia que a gente teve aqui nos últimos 2 anos. E para falar a respeito desse assunto, eu recebo aqui a psicóloga e também professora universitária Mari Rios, está aqui com a gente, e também a médica hematologista do Hemominas aqui de Poços de Caldas, a doutora Melina Salve. Muito obrigado pela participação, Obrigada. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A gente está sempre à disposição aqui para falar de um tema super importante, que é doar sangue. Da mesma forma também, Mari, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação estar aqui no feriado, é um prazer grande e espero que a gente convença as pessoas aí a doarem sangue, que é um ato que salva vidas, né? Com certeza, gente, é uma questão extremamente importante, como a gente disse. Eu lembro você também que nós estamos neste momento no sinal 47, no sinal HF e também no 51.1 pela frequência HD. Você pode acompanhar a edição especial do Plantão 47 também nas redes sociais, viu? No nosso Facebook e também no nosso YouTube da TV Plan, para você não perder nada. Além também do nosso Zap, envie sua mensagem para cá, é sempre muito importante também a sua participação no 999 27 35 91. Doutora, começando com você então essa nossa conversa hoje para lá de especial. Daqui 10 dias é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Qual que é a importância realmente, doutora, no que diz respeito à doação de sangue aqui no nosso país? Mas, de modo geral, a gente tem também o junho, que é o Junho Vermelho, Dia Internacional também da doação de sangue, A importância da data, para a gente, ela é para lembrar, a todos da importância de se doar sangue. A ideia de se ter um dia internacional, um dia nacional, é para isso, para chamar a atenção e lembrar a todos que isso é um problema, vamos dizer assim, uma necessidade que a gente tem todos os dias. E, normalmente, quem não tem um parente, um amigo, alguém próximo que está precisando, não lembra dessa ideia. Ops, eu preciso doar sangue, eu posso doar sangue, eu estou apto a ir salvar a vida de alguém. E por isso que essas campanhas dão uma ajuda para a gente para fazer essa lembrança todos os dias aí, ou pelo menos 2 vezes aí ao ano, ter essa conscientização da população, de que isso é uma coisa extremamente importante. Existem várias e várias aqui em Poços, milhares não, mas várias, centenas de pessoas aqui em Poços usando o sangue para viver, E é literalmente isso. Isso é uma coisa que talvez não fique tão claro assim para as pessoas, mas é literalmente isso. Se ela não, a pessoa que precisa de transfusão de sangue, se ela não recebe, ela vai falecer, ela vai morrer. E para ela receber, alguém foi doar sangue para ela. Se eu tiver um acidente hoje e for para o hospital e precisar de uma transfusão, para que eu viva, alguém pensou em doar sangue antes. E esse sangue estava disponível lá no Hemominas para que eu pudesse usar, numa hipotética aqui, história. Enfim, mas assim como outras doenças, pacientes com leucemia, pacientes em quimioterapia, pacientes em várias situações que vão necessitar desse pedacinho de sangue de outra pessoa para conseguir viver. E é essa a ideia, conscientizar as pessoas que todo mundo é um potencial doador de sangue. Todo mundo. Tem suas restrições, mas todo mundo é potencial. Com certeza. Inclusive, Mari, essas campanhas... Semanas atrás nós conversamos também sobre o Novembro Azul, A gente estava falando um pouquinho dessas campanhas, das cores e tudo mais. Cria um certo ambiente que realmente reforça essa ideia da importância de trabalhar campanhas como essa que tratam de assuntos tão necessários também. Claro, é sempre importante, Diego, a gente está enfatizando essas campanhas de prevenção, porque nesses períodos a gente tem que falar sobre doação de sangue o ano inteiro, Porém, entretanto, nesses períodos, a gente acaba trazendo um foco maior e a gente acaba atraindo mais as pessoas para essa possibilidade, Você para pensar, o lema das campanhas é sempre atrair. A gente pensa agora que a gente pode estar alcançando e atingindo aí potenciais doadores de sangue, que a gente tem aí um público-alvo entre 16 a 69 anos, se eu não me engano, que são pessoas que estão na faixa etária de doação e principalmente nos jovens, que
hoje em dia, através das redes sociais, das mídias, que são muitas vezes influenciadores, podem estar também, de uma certa forma, abraçando a causa, abraçando a campanha, divulgando isso e fazendo com que as pessoas criem consciências, né? Uma bolsinha de sangue simples, ela pode salvar 3 vidas. Exato. Né? Às vezes pra gente não é nada, porque a gente tem essa cultura, esse mito, né, de achar assim, nossa, mas eu vou ficar sem sangue, ou quando eu for lá fazer a minha doação de sangue vai doer, né, ou às vezes eu vou perder um tempo significativo da minha vida para poder fazer isso para alguém, mas, gente, é um impacto de empatia que você vai fazer lá, você vai doar 450 ml no máximo de sangue, um adulto geralmente tem 5 litros de sangue no corpo, e aí você vai salvar potencialmente ali 3 vidas. Que para você não tem nada que substitua o sangue. Então, essa consciência da população, da importância de doar, né, e o quanto isso pode ajudar as pessoas, não necessariamente apenas eu vou doar para alguém que eu conheço, alguém que está destinado, mas eu vou doar porque não me custa, eu ainda tenho benefícios em relação a isso, porque geralmente o pessoal que é CLT ainda ganha um dia de folga, né? Pois é. Entendeu? Para poder fazer a doação. E eu ainda sinto aquela coisa boa de estar praticando um ato solidário, né, de estar sendo solidário com o próximo, seja ele quem for. Porque para uma boa ação não tem cara, não tem tom, não tem cor, não tem endereço, não tem direcionamento, não tem nada, tá? Eu espero que as pessoas se atentem a isso. Com certeza. Doutora Mari tocou num ponto importante, os mitos. Eles realmente são uma barreira para que as pessoas possam realmente se dispor a doar sangue, a realmente procurar pelo Hemominas para poder fazer a doação para outras pessoas? São um mito. Primeiro, a questão de doer, né? Tem muita gente que acha que é uma dor, que falam que é uma agulha enorme, e não é uma picadinha, literalmente, não é? Você que doa. Super. É uma picada simples, única. A gente tem como uma regra no Hemominas não ferir ninguém que vai doar sangue, a pessoa está se dispondo a ir lá doar. Então a gente tem as técnicas, nossas enfermeiras são excelentes, elas pegam a veia de primeira, literalmente, e isso é uma regra nossa, e a gente tem que tentar sempre fazer isso. Enfim, então o primeiro mito, não dói nada, assim, não. Primeiro, é uma agulha qualquer, né? Segundo mito que as pessoas têm, que a gente escuta muito lá, é, se eu doar uma vez, eu tenho que doar sempre, senão eu vou ter um problema. Isso também não existe. É ótimo se doar sempre, bom, com certeza, volte, né? sempre. Exatamente. Mas se por acaso acontecer, se eu não puder ir, tudo bem, tá ok. E as pessoas têm algumas coisas, dizem normalmente, né, que a gente é muito rígido nos nossos critérios e que, eu vou lá, mas eu não vou conseguir porque eu tomo um remédio X ou Y, porque eu já tive uma doença e tal. Realmente a gente é muito rígido no critério. Eu confesso que somos mesmo, porque a gente está passando o sangue de alguém com todas as purezas e impurezas para outro alguém que está debilitado no hospital. Sim. Então, se eu vou doar sangue com uma dor de garganta, eu vou passar essa bactériazinha aqui para alguém que vai receber. Então, a gente vai te perguntar se está com alguma infecção, sim, vamos questionar muitas coisas. O uso de medicamentos, porque esse medicamento vai junto para quem recebe. Mas isso é sempre por uma segurança, não é chatice, né? Sim, pura e simples, tudo tem sua justificativa. Enfim, e se a gente for ver, olha quem está ao redor, a maioria das pessoas são pessoas saudáveis. São pessoas que não estão resfriadas, que não estão tomando medicamento, que vivem sua vida, né, habitualmente aí, sem grandes problemas. E vários medicamentos podem ser usados durante a doação. Antigamente tinha uma questão que quem, por exemplo, era hipertenso não podia doar. Não, hoje não tem mais isso. Tem um remédio ou outro que não vai poder. E quando é assim, liga lá no Hemominas. A gente, por telefone, orienta, fala se pode, se não pode. Ou vá até lá, converse, olha nas nossas redes sociais, no site da Hemominas tem um íconezinho que chama Condições e Restrições, que tem bem descrito muitas das nossas perguntas, e se tiver dúvida, liga. Inclusive, doutora, você citou um pouquinho, né, a respeito desses critérios. Existe alguma condição que a pessoa não possa doar de maneira alguma, ou qualquer pessoa realmente pode doar, desde que ela siga realmente esses critérios? Existem algumas doenças que a pessoa já teve, por exemplo, uma pessoa que já teve um câncer, que está tratando de alguma doença mais grave, exatamente com aquela ideia. Eu estou pegando um sangue com todas as purezas e impurezas de alguém e passando para o outro. Sim. Então, se eu não estou bem, estou com uma doença, eu não vou conseguir doar. Mas assim, a maioria das doenças que foram prévias, já passei, não tratei, não estou bem agora, tudo bem.
E a gente tem que olhar lá, na hora da triagem que a gente fala, né, que é a triagem feita com o médico ou com o enfermeiro, a gente vai avaliar se essa doença é uma doença que vai fazer mal para quem vai receber ou para quem vai doar também. A gente tem que pensar na segurança de quem doa, né? Sim. Porque a pessoa não pode ir lá fazer o bem e sair de lá passando mal. Aí não vai querer voltar, Com certeza. né? Enfim, mas de maneira geral, assim, realmente são muitas nuances, mas de maneira geral, 99% das pessoas que vão lá doam. Então não é assim tão criterioso. Sim. É criterioso, mas dá para fazer, dá para doar. E a Mari é doadora também, né, Mari? Com Fala um pouquinho certeza. dessa sua história também como doadora. Então, eu como psicóloga, né, o psicólogo abraça muito, a gente gosta das pessoas, né, e a gente tem essa coisa da prática da empatia, né, enfim. E a gente sabe da importância que é o sangue e como não há nada que substitua, não tem por que a gente não se colocar à disposição também desse ato. Então, assim, eu esclareço, inclusive, isso por experiência própria, né, que na real, você chega lá, geralmente, realmente a retirada de sangue ali, em torno de 10 minutos, o que geralmente toma um tempo maior, exatamente essa questão do cuidado que eles têm, né, para poder saber se você tem essa aptidão real para doar o sangue, tanto pensando na saúde de quem está doando, como pensando na saúde de quem vai receber, mas geralmente costuma ser rápido, o desconforto é muito pequenininho para poder, para poder não abraçar a causa, né, e tem um lanchinho gostoso, né, para quem antes doa. E depois da doação. Exatamente. Então, assim, é tudo de bom. E, assim, a sensação que a gente tem depois de ter feito um ato de generosidade nessa proporção é muito boa. Quando a gente, principalmente, doa, por exemplo, quando a gente doa para qualquer pessoa aleatória sem ter um destino, já é bom. Mas quando a gente doa e percebe que aquele sangue que a gente doou fez diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, não tem nada que pague essa sensação que você tem. Com certeza. Então, assim, eu super indico e estimulo as pessoas que estão nos assistindo aí a praticar isso, a ir lá, se disponibilizar. Lembrando que agora, nesse período de novembro, a campanha não é à toa, né? Geralmente nos feriados, fim de ano, carnaval, esse período agora, ele vai diminuindo essa rotina dos doadores, né? Que já estão mais fidelizados. Sim. E a gente precisa, porque, gente, não tem data para as pessoas precisarem de sangue. E aí os estoques baixos é preocupante, né? Então, vá você aí, gente, se atentando que você tá ali nas festividades, comemorando com a sua família, todo mundo com saúde, mas e se alguém precisar de uma bolsa de sangue e a gente que poderia estar nessa rotina de doação não o fizer, não tem. Então, assim, conscientizem-se, vão, doem, assim, é praticamente indolor, é rápido, é fácil, é seguro, então não tem por que não doar. Tá. E essa época de fim de ano, além de ser uma época que a gente tem uma menor quantidade de doadores, é uma época que a gente usa mais sangue. Olha isso. Porque é uma época, infelizmente, que acontecem mais acidentes nas estradas, as pessoas viajam, e isso consome uma grande quantidade de sangue. Então, é uma época que realmente a gente tem a balança fica totalmente atrapalhada, que a gente usa mais e vem menos doador, né? Então, não consegue suprir isso. E é aquela história, quem já foi doar é que vai estar armazenado o sangue ali para quem precisar na hora que tiver que precisar. Que né? pode ser alguém nosso, inclusive, né? Qualquer pessoa. A gente brinca assim, entre aspas, né? A gente costuma dizer no Hemominas que, infelizmente, a gente ganha quando acontece uma coisa ruim com o outro, porque aí vem a campanha, agora nós estamos numa campanha recente, teve uma pessoa que teve um acidente aqui na cidade que está indo bastante gente doar para ela, um parente, né, comove crianças, infelizmente, numa situação dessa comove bastante, e a gente ganha mais doadores nessa situação. Só que pra gente isso é ótimo, ok, mas é assim, aquele pico e depois baixa. Sim. E as bolsas, elas têm um tempo de validade, assim como tudo na vida, as bolsas de sangue, né? Então, eu não posso guardar elas para sempre. E aí não adianta também todo mundo só naquela campanha e não ir depois. Nossa maior luta é conseguir fidelizar doadores, né? É aquele doador que doa com frequência. Que nem você estava falando, você doa 3 vezes ao ano, a mulher pode doar até 3 vezes ao ano e o homem até 4 vezes ao ano. Então, ideal seria que as pessoas programassem para ir, né, de tantos em tantos meses lá doar sangue. Com certeza, gente. É muito importante, né, principalmente agora, como a doutora disse, final de ano, muitos acidentes, onde a utilização, né, do sangue é mais recorrente. Então, fica aí a dica, vá doar sangue e esqueça os mitos, né, que, como a própria doutora Mari também já disse, acabam sendo uma barreira aí na doação de sangue. Primeiro recado do plantão de hoje, vem lá da Doce Paixão. Confira.
A Doce Paixão tem tradição de 20 anos no mercado, atendendo Poços de Caldas com os mais lindos e deliciosos chocolates e cestas de café da manhã. E agora a Doce Paixão conta com uma loja física com produtos à pronta entrega e também no delivery, com brigadeiros gourmet, bolos no pote, copos da felicidade, sobremesas e também salgadinhos. Tudo para deixar o seu café da tarde mais saboroso. E para comemorar aquele momento especial, a Doce Paixão recebe encomendas de cupcakes, mini bolos, festa na caixa e kit festa personalizado. Então não perca tempo e faça já a sua encomenda com a Flaviana pelo telefone ou também pelo zap, no 035 no 991256175. Para facilitar, também tem o QR Code aí na tela. A Doce Paixão fica na Rua Aimorés, 315 na Vila Tôni. Siga nas redes sociais @docepaixão.flaviana para ficar por dentro das novidades e também as opções deliciosas que a Doce Paixão oferece. Doce Paixão, tornando a sua vida e daquela pessoa especial muito mais doce. Doutor, a gente estava falando, inclusive, retornando à questão dos acidentes, a utilização do sangue é extremamente importante, pode salvar a vida realmente, porque muitas vezes as pessoas ali, as vítimas chegam com hemorragias, em estado extremamente grave, né? Sim, e além disso, além da gente precisar, por exemplo, de um sangue por uma fratura, um acidente mais simples, a gente nunca sabe quantas bolsas esse paciente vai precisar. Eu lembrei aqui na hora que você estava falando de um caso que aconteceu recentemente, de um acidente que foi lá em Andrada, se eu não me engano, e um paciente lá precisando de sangue dentro do bloco cirúrgico e a gente não tinha bolsa. Não tinha sangue compatível para ele. Foi um desespero. O paciente dentro do bloco, por um acidente de moto, ele tinha tido um rompimento, enfim. Nessas horas, não há o que fazer no desespero, porque a família pode vir em peso ali doar sangue naquele dia. Eu não vou conseguir mandar imediatamente o sangue para quem precisa. Esse sangue já teria que ter sido doado. Então, foi retirado o sangue, literalmente, de pacientes que estavam com a bolsa quase sendo colocada lá no hospital, para mandar para esse paciente que era mais urgente. Sim. Enfim, infelizmente pode chegar a acontecer de uma pessoa morrer por falta desse sangue, principalmente em questões de cirurgia, de urgência, em acidentes, né? Então de novo aquela questão de se conscientizar, de encher os nossos estoques, de estar sempre ali num limite suficiente para caso aconteça alguma coisa. E Mari, como a doutora disse, muitas vezes essa procura pela doação de sangue acontece somente em algum acidente, em alguma coisa mais ruim realmente, um ponto extremamente elevado. De fato, o ser humano ele tem essa tendência de enxergar a realidade somente quando a coisa ali, entre aspas, aperta realmente? Com certeza, é assim meio que fundante da essência humana, deixar as coisas só quando bate em si, Eu só vou me mobilizar para fazer alguma coisa quando eu sentir aquele impacto, quando eu sentir aquela dor. E na verdade, eu retomo essa questão da empatia. Dentro da psicologia é uma expressão muito utilizada, porque eu tenho que pensar na extensão do para mim. Eu tenho que pensar que eu vivo num coletivo e que aquela pessoa que está ali precisando, muitas vezes, pode até não doer em mim, mas pode doer em alguém que eu ame. Sim. Ou pode doer em alguém, eu posso me colocar naquela posição. Poderia ser meu tio, poderia ser meu irmão, poderia ser meu pai que está lá acidentado sem uma bolsa de sangue para poder utilizar. E isso pode incidir entre a vida e a morte. E pra gente, na real, é um ato de solidariedade que só faz bem e que não custa nada. A gente não vai ficar menos saudável por isso, a gente não vai comprometer real, nada, nenhum percentual significativo da nossa vida, nos faz bem, a gente acaba saindo de lá com uma sensação positiva, a gente é muito acolhido, a equipe é muito gostosa, entendeu? Então, eu sempre estimulo as pessoas que eu acompanho na clínica, as pessoas no geral com quem eu tenho ali um certo contato, de fazerem esse tipo de situações acontecerem, por quê? Porque eu penso que a gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente pratica. A nossa mente, o nosso psicológico, eu costumo dizer que é o motor de tudo. E quando eu coloco coisas positivas, coisas boas, ações reais, humanizadas, em práticas na minha vida, aquele sentimento que eu vou nutrindo por mim mesmo, o meu autoconceito, a minha autoestima, todos esses projetos que são fundantes do nosso bem-estar, da nossa percepção, elevam-se. Entendeu? Então eu sempre digo, gente, é um ato de solidariedade, generosidade que a gente tem para com o outro, tá bom? Então, doem, gente, é importante. Pegando o gancho do que você está falando, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, muita gente aqui de Poços conhece o Zé Augusto, que é um poço-caldense que fez transplante de medula há 1 ano e meio, acho já. E o Zé, ele era doador de sangue. Ele doava sangue, depois de um tempo ele teve uma leucemia e eu estou falando essa coisa de dar e receber, Sim. Pelo Zé,
pelo Zé Augusto, foram mais de 800 pessoas doar sangue. Olha que beleza, em nome dele, né? Então, como que a gente existe a lei do retorno mesmo, né? O tanto de bom que ele fez doando sangue para outras pessoas, ele recebeu não só para ele, porque ele não tomou essas 800 bolsas, graças a Deus, mas ele ajudou muita gente, inclusive com a doação destinada para ele, né? Para ele, foi inclusive para isso. Então, realmente, assim, né? A gente tem que pensar que, primeiro que a gente doa o amor para o próximo quando a gente está doando. Eu costumo dizer que o tempo é tão ínfimo ali, que é pequeno, né? Mas todo mundo tem aqui falta de tempo, né? Se eu pudesse ter um pouquinho mais de tempo, ia ser muito interessante. Então, eu acho muito bonita a pessoa doar o tempo dela, de largar o que ela está fazendo, pegar uma horinha e ir lá. A gente funciona desde as 7 da manhã, então ela começa a trabalhar às 8, vai lá antes, doa. Ou então vai depois. Toda quarta-feira e terça-feira a gente tem doação até às 8 da noite. É possível se organizar para ir. Eu brinco que o pessoal fala que, mas é o tempo que eu tenho para descansar, eu vou assistir uma Netflix. Leva o celular, assiste lá. Tem problema, minha gente, não acha ruim. Pode doar com o braço, assistir o celular do outro, vendo os vídeos, mandando mensagem. Aproveita para tirar uma foto, publicar na rede social. Se você mobiliza mais alguém que vem lá e fala, que legal, aquele cara doa sangue. E eu vou puxar o gancho aqui, já que falei do Zé Augusto, da importância também de fazer o cadastro de medula óssea. Pois é. Que é outra situação extremamente difícil na vida de uma pessoa, que é precisar de um transplante de medula e precisar de um doador. E você não ter, às vezes, né? Quem doe a medula, quem doe a vida para você. É muito, extremamente angustiante você não precisar de alguma coisa que vale a sua vida e não estar ali. E só também vai estar disponível se alguém for lá e se cadastrar para fazer o transplante de medula. Muito recentemente, teve um pacientinho aqui, que é meu paciente aqui de Poços, um menininho de 6 anos, que estava precisando, que tem uma doença rara, precisando de medula, e começamos uma campanha no desespero. E logo que a gente colocou ele no cadastro, no Redome, né, que é o cadastro de medula, ele conseguiu no dia seguinte um doador, porque alguém já tinha se cadastrado. Alguém já estava lá esperando dar o match, que a gente fala, né, a compatibilidade com esse paciente. E ele agora está quase fazendo já o transplante. Enfim, então é outra coisa importante ser falada, que é o transplante, a doação de medula, fazer o cadastro, né? Que hoje em dia teve uma restrição um pouquinho maior, antes era até os 55 anos, agora é até os 35 anos. Então as pessoas mais jovens que puderem se cadastrar, aproveita, vai lá, doa sangue e já faz o cadastro de medula. Para doar também, doutor, até para deixar aqui como utilidade pública para o pessoal, vai no Hemominas, os trâmites são feitos todos lá, é isso? Tudo lá, para doar a medula, você fala? Medula, isso, exatamente. O cadastro da medula é feito no Hemominas, é coletado só um tubinho de sangue, é só para fazer o cadastro. Sim. Então a gente coleta 5 ml de sangue e faz o exame, que é um exame que chama HLA. Esse exame vai ficar guardado lá no computador, e esse computador fica tentando ver se existe alguém precisando da sua medula. O transplante em si, né, a doação, aliás, de medula não é nada complexa. Tem gente que acha que é uma coisa grande, que vai deixar com sequelas. Isso não existe, é mito. E qualquer dúvida a gente responde lá. Perfeito, pessoal. Muito importante também, né? Tocamos nesse ponto da medula óssea que faz muita diferença também na vida das pessoas. Mais um recadinho aqui no plantão, desta vez, é da clínica do Dr. Pedro Ribeiro. Com saúde não se brinca. Temos que confiar em um bom especialista e hoje contamos com o Dr. Pedro Ribeiro. Com foco em endocrinologia, o Dr. Pedro Ribeiro conta com muita dedicação e responsabilidade. Ele vai ajudar você com diabetes tipo 1 ou 2, emagrecimento, melhorando também a sua qualidade de vida, disfunção da tireoide, distúrbios hormonais em mulheres ou homens e também um processo de transexualização, sendo dos poucos com propriedade para tratar do assunto. Também atende convênios. O consultório Dr. Pedro Ribeiro fica no edifício São Domênico, na rua Paraíba 49. A sala é a 217 aqui em Poços. Agende já sua consulta pelo telefone 035 3301 4562 ou no WhatsApp no 035 no 98703 1830. Fique por dentro das várias dicas valiosas, seguindo também as redes sociais. @Dr. Pedro Ribeiro. Tá aí, plantonista, a gente vai aproveitar agora para fazer a nossa primeira parada aqui no plantão. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouquinho a respeito da doação de sangue. Não saia daí. De volta nesse plantão especial de feriado, né, de 15 de novembro,
proclamação da República aqui no Brasil, edição especial do Plantão 47 de hoje para falar a respeito da campanha de doação de sangue, sempre muito importante, principalmente nessa reta final de ano, né, como a gente estava discutindo no primeiro bloco. Muitas pessoas viajam, infelizmente muitos acidentes acontecem e, né, a doação de sangue se faz extremamente importante nessa reta final. Estou recebendo aqui hoje, né, a médica hematologista do Hemominas, aqui de Poços de Caldas, a doutora Melina, e também a Mari Rios, também psicóloga e também professora universitária. Mari, a gente estava falando no primeiro bloco um pouquinho a respeito, né, dos benefícios que a própria pessoa recebe, né, do ponto de vista de bem-estar mesmo, né, de estar podendo ajudar outras pessoas. Eu lembro que no mês passado nós fomos lá no Hemominas e encontramos um casal de jovens lá. Eles estavam dizendo que eles viram na Bíblia que fazer o bem realmente ajuda a outra pessoa e isso, de fato, foi um diferencial na vida deles, né? Como eu disse, um casal jovem. Como que você vê essa geração mais jovem, Mari, no que diz respeito a essa empatia, como a gente mesmo colocou, né, no primeiro bloco, realmente faz essa diferença no que diz respeito à doação, de entender realmente a dificuldade do outro? É exatamente isso. Eu acho que a gente tem aí uma esperança, né, porque a gente tem uma faixa etária específica para a doação. E a gente sabe que hoje um jovem que tem essa consciência, ele tem um alcance diferenciado, né? Até porque a gente vive num mundo globalizado e a gente está vivendo numa era da informação, do digital, e a gente está vendo esses jovens aí cada vez mais falando para jovens e para pessoas de outras faixas etárias também. Então, quando a gente consegue, num apelo desse, numa campanha dessa, conscientizar um jovem que realmente vai lá e se coloca à disposição de fazer uma prática tão generosa, tão solidária, nesse sentido que ele consiga falar sobre isso e sobre o bem-estar que sente, porque isso é real, né? Fazer o bem, ajudar, a solidariedade, a sensação de você ser útil para alguém, libera hormônios do bem-estar, do prazer. E é uma coisa que também mobiliza o seu autoconceito, que tem a ver com essa questão do bem-estar psicológico também. E aí essa pessoa consegue vivenciar essa experiência. Talvez ela não consiga colocar isso em palavras da maneira que a gente está falando aqui, mas ela consegue processar essa sensação e transmitir isso de alguma maneira e motivar outros jovens a fazer isso. É o nosso futuro, né? Essas pessoas, vamos dizer aí, entre 16 anos até 69 anos, se elas seguirem fazendo essa multiplicação, é muito positivo pra gente, né? Porque é real, gente. Não tem nada que substitua o sangue humano. Não tem nada que substitua o sangue. Então, se eu tô ali entre a minha vida e a minha morte, seja por qual motivo for, e precisando desse sangue, se eu não tiver ali dentro do estoque, pra mim, eu posso vir a óbito. E a tal história por uma coisa que poderia ser tão facilmente evitada se a gente tivesse o hábito realmente de parar algumas coisas. Porque eu digo que a vida da gente, ela é composta por aquilo que a gente prioriza. Às vezes a gente tem tempo ou não tem tempo. É uma questão de opinião. Às vezes eu tenho tempo pra tanta coisa. Às vezes eu tirar um tempo que seja para mim ir lá, me disponibilizar a fazer algo nesse sentido que vai impactar positivamente no social, nas pessoas, que pode salvar vidas, em tese, e fazer isso. Às vezes eu deixo de olhar um pouquinho o meu Instagram, às vezes eu deixo ali de assistir realmente uma televisão, mas até como a doutora até mesmo falou, de repente até no processo que eu tô ali eu posso dar uma olhada, posso mobilizar, porque eu não tô impedida de fazer nada ali naquele processo, e vou lá me disponibilizar a doar, a ser solidária, a fazer por alguém. É um impacto, é até uma mudança que eu começo a ter na minha própria vida. Sabe aquelas listinhas de fim de ano? A gente falou da importância da gente doar agora nesse período, que o novembro não é por acaso, né? Que essa data nacional foi eleita, que é exatamente onde as pessoas começam a mobilizar as suas vidas e esquecer ali da questão social. E aí a gente para pensar, é até meio contraditório, né? Porque o Natal, geralmente essa coisa de compartilhar, de união e tal, e a gente não tem que pensar nisso só no nosso umbigo, a gente tem que pensar isso de forma coletiva. Já imaginou o Natal de uma família que tem o seu ente acidentado precisando de sangue, né? Como a gente pode transformar isso numa felicidade? E aí, a gente falando da listinha, né? Começa ali o início do ano, a gente começa a estabelecer metas. Janeiro, né? O início de janeiro é aquilo. Eu vou mudar a minha vida, eu vou começar tudo diferente, tudo novo. Eu vou me reformatar, né? Vou dar um reset, vou iniciar de novo. E aí começa lá as metinhas, vou fazer dieta, vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor. E a gente poderia incluir na vida, eu vou ser mais solidária.
né? Não necessariamente só no início de janeiro, mas para o ano inteiro. E a gente poderia começar não de janeiro, a gente poderia começar mudando a partir de agora. Agora mesmo, né? A partir de agora, quando a gente tem consciência, quando a gente se dispõe a fazer, não tem uma data e não tem um marco para começar. E as pessoas precisam de sangue o tempo inteiro. Tá bom? E isso que você está falando é uma coisa que a gente vê lá no dia a dia. As pessoas que doam com frequência, os doadores fidedignos, sim, né? Sim. Fidelizados ali, né? Cunhada, eles chegam para doar numa satisfação, numa alegria. Assim, é um lugar gostoso de trabalhar. Com até certeza. por isso, você está sempre ali, as pessoas estão vindo com alegria, com vontade. Aquele vai assim, eu vim doar de novo. Aí eles já chegam e falam, nossa, já é a minha 30ª, não sei quanta doação. Orgulho, exatamente. E com orgulho, e tem que ter mesmo orgulho. Sim. Eu ainda faço as contas, filho, você já salvou mais ou menos umas 100 pessoas. Olha isso. Poxa, que legal poder fazer isso, né? Exato. É tão interessante. E aos que não podem, inclusive, porque às vezes a pessoa fica triste, poxa, eu já tive um problema X, eu tenho um problema de saúde tal que eu não posso, que essa pessoa seja um captador de sangue, que é exatamente o que você está fazendo. Sim. Você é uma doadora e fala para os outros e propaga essa ideia, né? Então, assim, esses dias, aliás, foi um pai que a filha precisando de sangue, ele queria doar. E ele não pôde doar. E para eles foi uma frustração muito grande. Poxa, era a filha dele quem estava precisando. E aí eu conversei muito com ele e falei isso. Então faça um favor para sua filha e para a gente. Peça que outras pessoas que possam venham doar. Sim. Que não só para sua filha, mas para os outros isso vai ser extremamente importante. E é uma satisfação realmente muito gostosa. Muito gostosa. A sensação é incrível mesmo de você estar fazendo um ato que realmente vai fazer diferença e impactar na vida das pessoas de maneira positiva, né? Não tem preço, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive, doutora, a gente estava falando, né, de um casal jovem tá doando sangue, essa mobilização também dos jovens. Existe uma idade mínima para a pessoa poder fazer a primeira doação de sangue? 16 anos. 16 anos. O menor de idade, né, a partir dos 16 anos, já pode com autorização de algum dos pais, né? Então tem um termozinho só para preencher ali e autorizar ele a doar sangue. Pessoa que quer doar pela primeira vez, quais são os procedimentos que ela passa lá no Hemominas, doutora? Quando chega no Hemominas, a gente faz pela primeira vez uma conscientização, que é mais ou menos um resumo das nossas restrições e para doar. Essa pessoa vai passar por um cadastro, dar os seus dados pessoais, passar pela triagem clínica, que é onde a gente faz as perguntas para saber se está tudo certo para doar. Depois disso, essa pessoa vai fazer um teste para avaliar se não tem anemia ou se está tudo bem, porque se tiver anemia a gente não pode doar. Pois é. E aí vai tomar um lanchinho, aliás, um pré-lanche, e depois vai para a doação em si, que dura no máximo 10 minutos. A doação vai depender da pessoa, da veia ali, enfim, tem alguns critérios, mas ela dura em média 4 minutos, 5 minutos. É rapidinho. No máximo, tem um tempo máximo de 10 minutos. Terminou, a gente orienta, toma mais um lanchinho e vai embora feliz para casa. Esse tempo todo de doação depende do movimento no dia, mas em média aí uns 30 minutos. Se tiver, né, um dia mais tranquilo, costuma ser em torno de 30 minutos. A gente orienta sempre quem puder fazer agendamento da doação, e aí você vai ser atendido naquele momento, mesmo que esteja com outras pessoas ali, né? A gente tenta, né, respeitar o horário do seu agendamento, e isso também facilita a questão de tempo. Tem gente que já se programa, né, agenda, porque de lá vai para o trabalho, vai fazer suas coisas, né? Enfim, então, se programando, fica uma coisa bem tranquila e é gostoso. Passa lá, a gente acolhe realmente. Eu acho que é um lugar que a gente está ali, a gente trabalha com a doação do outro, a gente trabalha com a boa vontade do outro. E a pessoa está ali de graça, né? O sangue dela é doado de graça. Literalmente por um ato só de voluntariado, né? De voluntariado. Mas enfim, a pessoa vai lá doar de graça mesmo, né? O sangue. E isso é muito bacana. É um ato que acho que não supera muito, deve ter muitas coisas que superem isso, não. É isso, né, pessoal? 30, 40 minutinhos aí do seu dia, né? De 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, né? Variando de homem para mulher. Faz total diferença. Recado agora vem lá da Ótica Contato. Confira. A Ótica Contato está de visual novo e você também pode ficar. É a super promoção Liquida Ótica Contato. Na compra do seu óculos multifocal você ganha. Isso mesmo, você ganha a armação. É a sua chance de mudar de visual gastando pouquinho. E se uma promoção já é boa, imagina duas. A Ótica Contato está com diversas marcas de lentes como Varilux, Roya, Zeiss e muito mais.
todas elas com até 50% de desconto. Consulte o regulamento das promoções e não fique de fora, pois elas são por tempo limitado. Vá agora mesmo na Ótica Contato, na Avenida Francisco Salles, 256, ou ligue 3721-5043 e garanta já a sua nova armação. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. De volta, tá aí. E Mário, a gente estava falando, né, no primeiro bloco sobre os mitos, de como isso é uma barreira realmente para que as pessoas possam doar sangue. Muitas vezes pela falta de informação mesmo, né, pela desinformação, muitas informações falsas que acabam distorcendo realmente os benefícios de doar sangue. Até que ponto conversas como essa que a gente está fazendo aqui, de fato, podem esclarecer, né, muitas dúvidas que as pessoas têm com relação especificamente, como é o nosso caso aqui, da doação de sangue. Eu sempre digo que hoje, na nossa sociedade contemporânea, nós somos consumidores de manchetes, né? E as manchetes não necessariamente elas estão só nos veículos escritos ou de comunicação midiática, mas do boca a boca, né? Aquela rádio peão, aquela rádio... Sim. A gente ouve falar dos mitos que permeiam essa questão da doação, né? Que é a nossa pauta de hoje. Mas... se eu doar sangue, eu vou ficar sem. Como assim, gente? A recuperação é quase imediata. Sim. Mas é uma agulhona, dói. Eu ia falar uma palavra. Sem problema. É melhor dói pra caramba. Dói pra caramba, né? E aí, na verdade, não é, né? Pois é. Então, assim, mas eu, em tese, assim, eu não posso ficar doando sangue, porque senão, né, eu vou ter que doar sempre, que são muitos dos mitos que a gente escuta no imaginário coletivo, essa circulação. E, na real, não, gente. Eu doei uma vez, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de doar novamente, mas eu vou querer ir, porque aquele ato inicial vai me fazer tão bem que eu vou ficar viciada em ir. Me libera endorfina, que é o hormônio do prazer, que me traz aquela sensação de bem-estar de estar fazendo isso. Então, isso se retroalimenta todas as vezes que eu vou. Eu tenho um examezinho meu ali feito para ver se eu também estou saudável. Eu ganho com isso também, né? Eu acabo fazendo ali um social, porque muitas vezes a gente estava até conversando aqui, que hoje em dia é muito comum a gente ver a iniciativa das pessoas, e inclusive é incentivado que as pessoas pratiquem atividade física, façam esportes, e elas se organizarem coletivamente para poder ir fazer essa prática, né? É uma coisa que também é, assim, do grupo, que te traz uma noção de pertencimento também. E as pessoas, como consumidoras de mitos, de inverdades, a gente vê aí trazendo um assunto até que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas a gente vê aí esses fenômenos, inclusive na política, né? Demais. Dessas desinformações desinformadas aí que circulam, né? E a gente tem que sempre procurar se haver e se orientar com pessoas que realmente possam trazer pra gente uma informação verídica. A maioria dos bancos de sangue, eles têm site. E lá no site tem informação sobre todos esses questionamentos, e a gente não perde muito tempo em se validar em relação a isso, até pra gente não sair fazendo feio, né? E reproduzindo inverdades. Porque esse tipo de coisas são coisas que atrapalham quem realmente precisam. Não vai me agregar em nada, eu posso estar até construindo uma imagem a torno de mim mesmo como sendo uma pessoa desinformada, como sendo... Não é descolado, na real, eu sair por aí falando coisas que não existem, né? E ao mesmo tempo, se eu for me informar, me validar, a doutora aqui acabou de comentar que dá para ligar, né? Lá para poder perguntar, para tirar dúvida, mas nos sites é abrir, a gente não fica ali de plantão nas redes sociais, abre lá, vê, quais são os critérios. Eu vi aqui, se eu usei maconha, eu tenho que esperar 12 horas para poder estar com sangue apto para doar. Se eu ingerir bebida alcoólica, eu tenho que esperar 12 horas. Então, se eu for me disponibilizar a praticar esse ato, o que são 12 horas para eu poder ficar limpo nesse sentido? Por conta disso. Exatamente. Então, assim, tem lá os critérios e eu posso me informar no próprio site. Eu não preciso necessariamente ficar consumindo inverdades sociais, né? E assim, aquilo, eu faço um favor para mim de sair dessa escuridão, né? De colocando dessa bolha, automaticamente eu posso reproduzir para outras pessoas, multiplicar a verdade, e com isso todo mundo ganha, e a gente salva vidas. É realmente aquela coisa da informação que todo mundo ganha, que a gente ajuda outras pessoas a ficarem bem assim como a gente está. Tá bom? Isso é bem interessante que você falou dos grupos, né? A gente sempre recebe grupos lá. A gente aqui em Poços recebe grupo das cidades vizinhas, Campestre, Botelhos, Andradas, sempre, Caldas, enfim, Santa Rita,
Não vou ficar falando porque todo mundo, o ABC de Pós-Caldas vai todo lá. Quarta-feira à noite é um dia que é bem comum da gente receber esses grupos, eles já são organizados para isso. E a gente acha muito válido isso, muito interessante, porque é aquela coisa de você estar estimulando os seus, né? Você juntar com os seus e falar, bora, vamos lá todo mundo. O grupo, como a gente falou aqui no intervalo, o grupo da bike, o grupo da corrida, que vai fazer uma atividade física, aí depois vamos lá, vamos doar. Se você tem, sei lá, um grupinho na academia, um grupinho na faculdade, agora até comentei, teve agora a Olimpuc, aliás, que as Olimpíadas lá da PUC, e um dos critérios para ganhar pontos é doação de sangue. Então é legal usar de algum artifício, de um grupinho que vocês tenham, para fazer esse grupo ir. E quando é assim, a gente separa um horário para esse grupo. Então é só ligar lá, 3721. Não, desculpa. Sem problema, reinicia. Como é que é mesmo, Jesus? Deu um branco aqui. Qualquer coisa a gente pega ali depois e coloca ali embaixo na tela. É só ligar lá. 9300. 9300. Não tô doida, não. Enfim, faz o seu grupinho, liga, a gente marca. Sim. A gente costuma abrir sempre ao primeiro sábado do mês. Esse mês, por exemplo, a gente abriu 2 sábados, mês passado, porque a gente estava precisando, os estoques lá embaixinho. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um grupo da academia e eu gosto do pessoal, gente, quem gosta de doação, quem pode, vão juntar aqui, vão todo mundo junto em tal época. Aproveita. E aí vocês tiram foto, bota na rede social, chama mais gente para vir e também se transformem em captadores. Eu vou te contratar para trabalhar no momento. Aproveita aqui, ó. Ela já sabe os critérios de as articulações. Eu vou pegar seu telefone e a gente conversa sobre isso. Mas é sério, assim, uma vez que você vai, você já foi tantas vezes, você já até decorou o que a gente pergunta lá, né? E aí você já pode, num almoço de família, virar, você não pode doar. Você é O negativo, os Os, né? Os O, tanto positivo quanto negativo, são doadores que doam para todos os outros tipos sanguíneos. Todo O que aparece para doar, fala assim, você não tem um parente, não? Chama, porque deve ter mais gente, não é só você que é O, não. Vai ser o único seu ali. primo, seu irmão, seu pai, tá junto, vem doar junto, né? E isso vai jogando a ideia, né? Vai extrapolando. A gente tem uma capacidade, no Brasil, né? A gente fala que o brasileiro é um povo solidário, mas a gente tem uma capacidade para doar sangue que a gente usa. Eu estava lendo que, na real, no Brasil, a gente tem aí 1,8% da população que é doador frequente. Isso. Na Europa é 5%. Né? Olha a disparidade, né? Se a gente for fazer uma comparação. É legal também a gente pensar parabenizar a PUC por essa iniciativa de pontuar os alunos que fazem esse gesto tão nobre e a gente pensar em alguns estados que dão bônus de alguma maneira. Por exemplo, no Paraná, existem descontos em cinema, numa série de coisas para quem faz a doação de sangue. Não fica só aquele dia de folga, aquele day off, o working day off, né? Algo nesse sentido. Fica também ali alguns descontos, tem alguns benefícios para a galera que realmente se disponibiliza a doar o sangue. Então, assim, de repente, a gente pensar também que esse novembro poderia viabilizar campanhas políticas públicas que pudessem fornecer para a população. É claro que a gente sabe que na lei o sangue ele não é comercializado, mas a gente pode pensar em bonificações que possam incentivar essa iniciativa de generosidade, né? Porque, eu tô tomando um ato ali de generosidade, não que eu esteja em busca de uma recompensa, mas se tiver também é bom, né? Uma coisa retroalimenta a outra, né? Certeza. Como essa iniciativa da PUC. Então, eu acho super bacana, né? Tem outras faculdades também que eu recebo o pessoal falando, acho que Unifal ganham pontos de ponto extra. Tem horas complementares também. Horas complementares. São as horas parte que os universitários quebram a cabeça. Aí eles gostam até de levar o comprovante para mostrar lá, né, que eles vão ganhar essas horas, enfim. Então tem vários, mas mesmo assim ainda às vezes não é tanto assim, de pessoas que vão lá, né? Então eu acho que falta esse startzinho. A gente tem uma equipe de captação, que vocês conhecem aqui da televisão, sim, né? A Laucéia e a certeza. Beth, que são duas trabalhadoras lá do Hemominas super árduas, trabalham pra caramba nessa conscientização. A gente tem até assim um trabalho que é da conscientização de jovens, assim, de escola. Eles vão, meninos novos mesmo, para falar, para já plantar a sementinha da doação de sangue, para que eles cheguem em casa e falem, pai, mãe, é importante doar sangue e tudo mais, para que realmente essa ideia se propague, né? A gente percebe que quando tem uma necessidade grande, alguém que comove a cidade, fica lotado. Na hora. Mas essa ideia da propagação é para que isso se mantenha, né? Que a gente tenha o nosso estoque
sempre ali cheio. E só até reforçando, esse mês de outubro, novembro, está sendo bem ruim. É mesmo. Bem ruinzinho mesmo. A gente até se perguntou, poxa, o frio foi embora, por que, né? que o pessoal não voltou? Dificultador, porque em no tese, frio realmente, né, a galera some, gosta de ficar debaixo da coberta. Mas sumiu, assim, o pessoal não tá indo muito não. Então nós estamos tendo que ligar. Eu tive paciente internado esses dias, que passou 3 dias internado esperando pelo sangue. Caramba. Porque não tinha mesmo. E mais as meninas, eu peguei e ligamos para poder ver se alguém podia ir. E uma coisa também que a gente tem dificuldade, por exemplo, olha só, a gente liga e a pessoa não atende. Acho que esse tanto de call center que liga pra gente, a gente só já, né, dá um end ali, ali, porque, né, a gente fica ligando e não atende. Aí a gente manda mensagem, vê que às vezes o WhatsApp a pessoa vai ver, né, alguma coisa, mas enfim, é a consciência. A gente bora lá, gente, bora doar, né, que é importante, né. E fazer nessa rede aí de captadores também, que é muito importante para realmente elevar cada vez mais o número de doadores, não somente aqui em Poços, mas em todo o país, né? A Mari trouxe esse número aí, né, discrepante entre Brasil e Europa, por exemplo. Recadinho agora, vem lá da Clínica São Camilo. Você já conhece a Clínica São Camilo? Situada na zona sul de Poços, é a clínica mais completa da região. Nela você encontra mais de 12 especialidades médicas, além de exames laboratoriais, exames cardiológicos e ultrassom. Conta ainda com atendimento odontológico. Lá são realizadas consultas médicas, exames de imagem, além de consultas com dentistas. Não importa a sua necessidade. A Clínica São Camilo vai te atender, viu? A sua saúde é o seu maior investimento. Procure sempre o melhor para você. Ligue e agende a sua consulta ou marque seus exames pelo 3064-9272 ou pelo WhatsApp no 99748-2127. A Clínica São Camilo está na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 475, no conjunto habitacional. Você sabe que manter os exames e check-ups de rotina é essencial para uma boa qualidade de vida, não é? Por isso, toda a equipe da Clínica São Camilo está pronta para te ajudar. Clínica São Camilo, tudo que você precisa em um só lugar. De volta, e agora a gente vai para a segunda parada aqui no plantão. Daqui a pouquinho a gente continua aqui a conversa com o pessoal. Não sai daí. De volta, plantonista, com a terceira parte do Plantão 47 especial deste feriado, né, de 15 de novembro, Proclamação da República, falando aqui hoje sobre a doação de sangue. Mari, inclusive, né, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho, a doutora tocou na questão da PUC, né, de estar fazendo algumas campanhas também de arrecadação de sangue. Essa iniciativa também de universidades, faculdades, centros universitários é bastante importante também para mobilizar ali, inclusive, as futuras gerações, como a gente estava discutindo também, né? Exato. Eu sempre digo que uma mudança de consciência e a conscientização, ela permeia um processo. Né? A gente pode pensar em outras militâncias, né? A gente pensa no racismo, no machismo estrutural. Pois é. A gente já vem combatendo isso há um determinado tempo e a gente tem agora uma inibição maior nas manifestações, mas a gente sabe que na real isso ainda acontece. Então, assim, é uma questão de introduzir a consciência. Quando a doutora sinalizou, vai plantando a sementinha nas crianças, elas chegam em casa falando para os pais e geralmente vai mobilizando, às vezes até desperta nos pais alguma coisa, ó, porque a tia lá que foi falar sobre a importância da doação falou sobre isso, aquilo, outro, tal, desperta a curiosidade e atiça a vontade de fazer de repente. É exatamente isso, a gente vai implantando uma modificação nessa mentalidade no social de uma forma coletiva, que vai fazendo um efeito carambola, né? Tudo que a gente tem na ideologia social atualmente, ela não é uma construção de uma hora para outra, é uma construção que vem ao longo de gerações. Sim. O que eu sou hoje, por exemplo, a minha personalidade, uma parte da minha personalidade é genética e uma parte da minha personalidade é desenvolvida no ambiente social do qual eu estou amparada. Tanto que irmãos, por exemplo, a gente pensa em irmãos, eles são às vezes do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes eles têm eixos de personalidade parecidos, eu tenho uma tendência, uma predisposição à ansiedade, eu tenho um eixo mais deprimido e tal, mas eles têm às vezes cenários sociais diferentes, aquilo que faz toda a diferença no indivíduo, né? Até gêmeos são muito diferentes, porque não necessariamente pelo fato de eu ter um irmão que nasceu do mesmo pai e da mesma
tamanho, a gente vai ter o mesmo ambiente social. Sim. Então, a nossa constituição é por vários fatores, né? Quando a gente tem ali uma permuta social, coletiva de coisas que vêm sendo passadas pra gente de geração em geração, a gente demora um tempo também para se desprender. Então, eu sempre penso que investir nessas campanhas em relação ao jovem que está começando uma formação, isso vai circulando, isso vai sendo reproduzido daí para frente de uma forma muito efetiva, né? E a gente pensar que, sim, por que não colocar isso na moda, né? Essa coisa do trote solidário, pensar que os jovens podem estar se reunindo, as universidades e as entidades, no geral, podem pensar em campanhas e ações que possam estimular essa boa ação das pessoas, porque, na real, quem que não gosta de se sentir estimulado, de se sentir produtivo? Então, de repente, se eu tenho esse poder, se eu tenho essa possibilidade, por que não? Quando uma universidade que é colocada na condição de formadora, né? Eu tô dentro de uma universidade, eu tô ali para me formar, com certeza, né? Em alguma coisa. E a formação, ela não é só técnica. Pois é. A formação é do ser humano no geral. Eu sempre digo assim, quando a gente pega um aluno, você que também é professora, quando a gente pega um aluno no primeiro período, quando ele chega na medicina, são 10, né? São 12. Na psicologia são 10. São 10. E a gente chega, vê eles no primeiro período e vê eles no último período, existiu ali uma transformação não só para um profissional, mas para um ser humano diferente. Sim, olha isso, que dali para frente ele vai ter um olhar diferente. E se eu, como professora, como capacitadora, como uma pessoa que multiplica, porque quando eu levo a informação para o meu aluno, eu não levo só uma informação de um livro que eu li, eu levo o meu olhar sobre aquilo também. Eu levo a minha subjetividade para aquele aluno e de repente eu, como professora, poder mobilizar isso, uma universidade com o potencial que tem, com a quantidade de alunos que tem, fazer iniciativas nesse sentido é a mudança que a gente precisa de agora para frente. Você nota que a diferença, né? A gente estava falando do Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata, né? E tudo mais. A gente falando que as pessoas que estão no alvo de fazer o exame hoje, geralmente são pessoas de 50 anos, né? São pessoas de 50 anos. São mais fechadas, provavelmente ainda por esses tabus que permeiam a temática, né? Do que vai vir um jovem se formando de agora para frente quando chegar nessa fase. Diferente. Então a gente tem que pensar não só para hoje, mas a gente tem que pensar que essa briga, essa iniciativa que a gente está tendo aqui é para sempre. Sim. Porque sempre, não pode ter a tecnologia que for, pode ter o que for, o robô que for, na medicina, nas práticas cirúrgicas, mas não tem nada ainda. E eu acredito que não venha a ter nada que substitua o sangue. Né? Então, é uma consciência para a vida. Né? Então, assim, se a gente puder ir formatando, talvez o jovem pode a partir de 16 anos, talvez a gente não colha tanto agora, mas ir para frente, né? Certeza. Então, eu acho, assim, de extrema importância a gente ir trabalhando essa consciência nas pessoas mais jovens. É isso, né, gente? Toda discussão, toda informação é muito bem-vinda para colaborar nessa iniciativa. Recado agora virá da Audience. Confira. Platonista, agora eu tenho uma dica imperdível da Audience. O lançamento do aparelho auditivo Phonak Audio Paradise, que tem qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Paradise também possui modelos recarregáveis, que se conectam a smartphones e TVs. E com a nova função de controle remoto por toque, que com um simples toque na orelha você já atende chamadas, transmite músicas, ativa inclusive o assistente de voz. Entre em contato com a Audience e agende já sua avaliação gratuita. Em postos pelo telefone WhatsApp 035 3713 6795 ou faça uma visita na clínica que fica na rua Mato Grosso 187, próximo ao Colégio Davi Campista. Em Mogi Guaçu, o telefone de WhatsApp é 019 3362 1581. E em Itajubá, também em Minas, o telefone é 035 3617 2200. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. De volta, e doutora, inclusive a gente estava falando um pouquinho dos estoques de sangue, né? Como é que está hoje o Hemominas aqui na cidade? Os estoques estão baixos ainda. A gente esperava que depois do frio ia melhorar, que a gente ia ter uma regularização, vamos dizer assim, do que a gente tem, mas ainda não. Não sei por que exatamente, ainda não conseguimos identificar o motivo, mas essas últimas semanas têm sido bem fraco. A gente teve aí alguns episódios, um acidente, alguns problemas de saúde de alguns jovens, que isso sempre chama mais doação, que deu uma melhoradinha, mas O positivo, O negativo, todos os negativos e O positivo está em estado crítico. Então, se a gente pudesse
chamar mais gente aí nesse sentido, principalmente nesses tipos sanguíneos. No início da pandemia foi péssimo, né? O primeiro ano foi horrível. A gente teve uma diminuição absurda, a gente ficava lá literalmente com tudo muito vazio, mas as cirurgias também tinham diminuído, né? Então a gente não estava usando tanto, as pessoas não estavam viajando. A falta não era notada. Então a falta estava menos notada. Sim. Aí depois teve uma melhora, começou a cirurgia, fechou tudo de novo, aquelas ondas que a gente teve. Agora a gente está numa super capacidade hospitalar. Eu que trabalho no hospital da Unimed, a gente está com o hospital lotado, principalmente de cirurgias, procedimentos que as pessoas não fizeram, eletivos, enfim, e estão sendo feitos aí à torta e direito, vamos dizer assim, no sentido de usar mais dos nossos recursos, do nosso sangue. E a gente não está vendo esse aumento de doadores. Então, a gente realmente está numa fase crítica, precisando bastante aí. Eu estava comentando aqui com vocês, né, no intervalo, que quem está assistindo aí, pergunta aí em casa, você está sentadinho no sofá, sei lá o que você está fazendo aí agora, pergunte para os seus parentes, manda um zap aí no grupo da família. Quem já doou sangue? Por que não doou? O que falta, né, para esse estímulo de chegar até lá? Joga essa ideia, joga essa sementinha, e você mesmo, né, que talvez pense, já pensou alguma vez, mas nunca chegou a fazer. A gente tem que colocar, como no início você falou, como prioridade algumas coisas na vida. O tempo é escasso para todo mundo. Na verdade, a gente tem 24 horas no dia, né? Se a gente não coloca a prioridade do que a gente vai fazer com esse tempo, a gente acaba largando para lá e não fazendo, né? E se a gente conseguiu que te tocar de alguma maneira e você percebeu o quanto que isso é importante, coloca isso como prioridade, assim, de realmente incentivar, vamos todo mundo da família. A gente tem lá doadores que são família, né? Chega lá, eu sempre dou junto com meu pai e com meu irmão. É super legal. Vai o pai, a mãe, os filhos e vai todo mundo doar junto, entra para doar junto. E isso, como que você estava dizendo, como que isso é na criação, né? A gente tem valores que a gente pega do pai e da mãe, né? Que a gente percebe na nossa família, defeitos, né? Qualidades, também, enfim, que a gente traz ali do nosso hábito de dia a dia, né? De dentro de casa. E essa ideia, essa sementinha do bem, de doação, não só de doação de sangue, mas de doação de um todo, né? De se doar para o outro, de ajudar. A gente percebe como que isso é familiar. Não sei se vocês conhecem algumas turmas de pessoas que fazem, sei lá, que assistem moradores de rua. É muito interessante como assim, a minha mãe sempre fez isso e agora eu faço também, porque eles percebem isso, né, como esse gesto é legal. E a doação de sangue é igualzinho. Então, a ideia de se plantar a sementinha, se na sua casa isso ainda não acontece, quem sabe você coloca isso como uma ideia, né? De vamos chamar todo mundo aqui, quem pode, quem não pode, vou ligar lá, vou descobrir, olha, talvez meu avô não vai poder, meu pai não pode, mas minha mãe pode, meu irmão pode, meu filho. Vambora, todo mundo lá doar, faz um dia junto, faz uma campanha, uma camisa, a gente faz alguma coisa legal lá para poder receber todo mundo. E tem também o doador de plaqueta também, né, doutora? Como é que funciona? Agora não, né? Já tem mais de um ano, a gente tem 2 anos, aliás, uma máquina separada, diferente, que chama uma técnica que chama aférese, e que os nossos doadores, que já são doadores, precisam já ter doado algumas vezes, eles podem doar a plaqueta especificamente ou a hemácia especificamente. E o que isso é interessante? Por que, né, que isso é interessante? Na verdade, é extremamente interessante. Quando a pessoa vai doar sangue, ela consegue doar numa doação única que você faz lá, por exemplo, você doa uma unidade de plaqueta. Uma única unidade de plaqueta. Se eu for receber sangue hoje, eu preciso de uma unidade para cada 10 quilos que eu peso. Então, se eu peso 50 quilos, eu preciso de 5 unidades de plaqueta. Ou seja, eu preciso de 5 pessoas terem ido doar para eu receber a minha transfusão. Ser o suficiente. Para ser o suficiente para mim. E quando a gente tem a doação de plaquetas por aférese, que é essa técnica que a gente tem, que é relativamente recente aqui em Poços de Caldas, a pessoa consegue doar até 14 unidades numa única vez. Então, numa única doação de plaqueta por aférese, eu consigo suprir 3 melinas, vamos dizer assim, em média, que vão precisar de sangue. Então, pra gente isso é muito, muito bacana. Para fazer esse tipo de doação, que a gente chama de uma doação especial, por atingir uma quantidade bem maior de pessoas que precisam, essa pessoa já tem que ter doado alguma vez, tem um tipo sanguíneo que a gente prefere um pouco mais por abranger mais pacientes, tá? E, enfim, se você já é doador, se liga lá, fala, eu queria doar plaqueta, eu posso? E a gente vai avaliar caso a caso e marcar e agendar. É agendado,
esse tempo de doação demora um pouco mais de tempo do que a doação normal, né, tradicional, padrão, mas a gente conversa e é bem legal, assim, a gente tem já fidelizado também um grupo de doadores de aféres bem bacana, e eles saem de lá, assim, radiantes, porque eles fazem 14 vezes o que eles faziam anteriormente, é muito, muito legal. É isso, né, gente? Cada um fazendo a sua parte, realmente a diferença é notada. Recado agora especial porque está chegando o feirão de veículos aqui em Poços. Procurando uma oportunidade de trocar seu carro? O seu momento chegou! Festival de Ofertas Web Motors Poços de Caldas, dias 18, 19 e 20 de novembro, no estacionamento do Ronaldão, com o organizador Pu. São mais de 400 veículos seminovos e usados. É a sua oportunidade de realizar um financiamento e ter crédito aprovado na hora. Aproveite e venha adquirir o veículo dos seus sonhos. De volta, e Mari, a gente comentou um pouquinho da questão cultural também, né? Uma diferença significativa entre o número de doadores aqui no Brasil em relação, por exemplo, a países europeus. É uma questão realmente estrutural, a gente tocou até na questão do machismo estrutural. Novembro Azul a gente discutiu também, né, do homem ser muito resistente ali a ir ao médico. Isso também reflete um pouquinho na questão de doação do sangue também, Mari, na sua visão? Então, nesse caso, especificamente, eu acho que a gente está precisando fazer exatamente essa conscientização social. Uhum. Tudo demanda um tempo, e para as coisas começarem a gerar uma cultura em torno, requer uma conscientização sobre isso, né? Eu acho que a gente está sendo mais incisivo agora nessa abrangência de um tempo para cá. Eu acho que até a gente tem alguns veículos hoje em dia que às vezes conspiram a nosso favor, né? Por exemplo, hoje a gente vê muita coisa em rede social. Sim. As pessoas, como a gente já falou aqui em outras falas, as questões das pessoas que são influencers, né? Que podem estar falando sobre isso. É muito comum a gente ver alguns influenciadores hoje, que é o que o jovem consome atualmente é YouTube. Hoje em dia quase não se vê mais ninguém, com exceção de Netflix, assistindo TV, né? Geralmente é tudo YouTube, é tudo redes sociais, então é muito comum a gente perceber que tem alguns influenciadores que abraçam as causas e falam sobre isso e geram movimentos, que é o que está acontecendo na contemporaneidade. Então a gente espera que essa consciência vá se formando. Eu acredito que seja exatamente isso. Aqui no Brasil, em termos de conscientização para essa temática especificamente, então para muitas outras também, a gente está fazendo movimentos propícios para que isso se instale de uma forma positiva, a ponto da gente poder elevar a quantidade de pessoas que realmente são adeptas a essa doação, né? E eu espero que isso aconteça o quanto antes. Uhum. Imagina a gente ir perdendo vidas por conta de coisas tão simples e na real, tão gostosa de se fazer. Uhum. Né? E desnecessariamente por uma coisa que a gente poderia facilmente sanar se a gente pudesse estar otimizando esse tipo de informação. Sim. Que na real é sempre bom enfatizar, a gente já enfatizou, mas para quem está chegando agora, está pegando o negócio pela metade, não dói. O desconforto é muito pequeno. Sim. A sensação de bem-estar e de prazer de estar tomando essa iniciativa de ir lá e pensar que aquele sanguezinho irrisório pro meu corpo vai salvar ali pelo menos umas 3 vidas, e tomara que salve, né? Que a gente pode estar salvando pessoas que a gente vai encontrar amanhã e que elas vão estar ali na nossa frente justo pela nossa atitude, pela nossa ação, né? E que gera uma coisa positiva pra gente também. É tão bom, né? Quando a gente se sente útil, quando a gente se sente válido, que a gente sabe que a gente pode estar fazendo alguma coisa para alguém. Eu acho que é uma questão de conscientização. Acho que esses países, por exemplo, na Europa, eu acho que eles estão mais avançados, talvez até em termos de política pública. Sim, em alguns países existem incentivos que geram, que mobilizam essa atitude, essa disparidade de números tem a ver com o quanto isso já foi mobilizado em lá cada atrás, cultura, né? Então, o que foi lá de trás, ele vai trazendo frutos, né? Enquanto mais cedo eu começo, mais rápido eu vou vendo o resultado. Mas é um processo, né? Essa conscientização cultural, a assimilação das pessoas em relação a essas propostas, elas acontecem de uma... A gente pensa em saúde mental, gente. Eu sou profissional da saúde mental. Até há um tempo atrás a gente falava de depressão, as pessoas diziam, né? Ah, frescura, falta de um tanque de roupa para lavar e tudo mais, né? Vai ocupar o tempo e tal. Aí a pessoa, já aconteceu de pessoas que falavam isso,
estarem num quadro grave de depressão, chegar dizendo assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia sentir isso em toda a minha vida. É a pior coisa que eu já senti. O meu corpo pesa 2 toneladas. Eu não tenho vontade de levantar. A minha vida gira num loop. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu acordo todos os dias com uma angústia, uma enorme vontade de não fazer nada. Entendeu? E aí é a tal história. Muitas vezes a gente ainda está nesse processo da saúde mental. Antigamente as pessoas olhavam para o psicólogo, eu não sou louca para ir no psicólogo, eu não tenho problema nenhum e não sei o que tal. E hoje a gente está percebendo que as coisas estão começando a mudar. As pessoas estão começando a valorizar a saúde mental, a priorizar isso e especialmente valorizar os profissionais no campo geral da saúde mental, né? Então a gente espera que essas campanhas elas não se limitem só ao período do qual elas são propostas, mas que elas sejam uma consciência que vá se gerando na população para o ano inteiro e para a vida toda, e que essas sementes elas realmente se multipliquem, proliferem e virem frutos reais ali pra gente, porque todo mundo ganha. É isso, né, gente? Plantar hoje para colher amanhã. Plantonista, a gente vai agora para nossa última parada aqui no plantão e a gente volta também com a nossa última etapa aqui da conversa de hoje. Não saia daí. De volta com a última parte do Plantão 47 especial de hoje, feriado de 15 de novembro, e um assunto para lá de especial, né? Doação de sangue. Estou aqui com a Mari Rios e também com a doutora Melina, lá do Hemominas aqui de Poços. Mari, você é atleta também, né? Então, esse sangue, a gente estava falando, vários mitos, vou ficar sem sangue, não vou? Esse sangue para você, ainda mais que você é atleta, já tem esse porte físico, esse histórico de atleta, né? Como a expressão que ficou consagrada no Brasil recentemente, realmente não faz diferença para você nesse sentido, né? Pelo contrário. Eu acho que doar o sangue, além de eu ter uma recuperação praticamente imediata, né, da quantidade, não faz diferença nenhuma no meu corpo. Nossa, aquela endorfina extra que é liberada ali para poder fazer isso, não tem preço. Eu digo assim que melhor do que praticar qualquer esporte é você praticar a solidariedade, né? E libera uma endorfina muito próxima ali da atividade física, sexo, doar o sangue, fazer atividade positiva para alguém, né? Eu digo assim, todo mundo ganha, e assim aquela dose extra ali que não estava sendo tão contabilizada ali vem de maneira muito positiva, então não faz diferença nenhuma para o meu corpo. E essa recuperação, né, doutora, essa recuperação do sangue realmente ela é instantânea ali, praticamente, né? A pessoa está doando, não faz diferença para ela realmente, né? Não, para a saúde dela não faz diferença nenhuma. As células vão ter uma queda momentânea e o organismo recupera isso rapidamente, assim, questão de dias. Talvez naquele dia, se você resolver correr uma maratona, sua performance não vai ser idêntica antes do dia anterior da doação. Mas no dia seguinte já está tudo certo. A quantidade de sangue que é captada por doação, doutora, quanto que é? 450 ml. Normalmente. E o corpo humano ele tem quase pouco mais de 5 litros de sangue, né? A gente tem 8% do nosso peso, o nosso sangue, né, é composto por 8% mais ou menos do nosso peso. Então, se você pesa 100 quilos, você tem em torno de 8 litros. Olha isso. Né, 100 quilos, né? Então, aí, proporcionalmente, então a gente vai retirar pouco. Pouquíssimo, né? Realmente. Para doar tem que ter mais de 50 quilos, né? Então, tem esse critério também, né? Tem esse critério, sim. Os magrinhos engordem um pouquinho para conseguir lá e colaborar também com o próximo. Plantonista, recadinho agora, vem lá da Artipel, confira. O esquenta da Black Friday já começou na Artipel. Antecipe a compra de sua lista de material escolar 2023 entre os dias 11 e 24 de novembro e ganhe 10% de desconto em até 6 vezes sem juros. É isso mesmo, 10% de desconto em sua lista de material escolar em até 6 vezes sem juros. Vem pro esquenta da Black Friday da Artipel, na CIS 674, Rio de Janeiro 121 e no WhatsApp 35 98468 3888. Doutora, outro aspecto também que eu acho que é importante é as cidades, né, que o Hemominas atende aqui. Não é somente Poços de Caldas, uma demanda regional. A gente atende 206 municípios daqui da região, né, daqui do sul de Minas. A gente tem o polo de doação, né, para recepção de sangue aqui em Poços, né? A gente vai até as cidades vizinhas, fazem campanhas. Mensalmente a gente está em Varginha, a gente está indo em Andradas, Boa Esperança, Três Pontos, a gente vai rodando aqui. E
quem pode, vem até a gente, né? A gente faz essas campanhas, esses combinados com as cidades vizinhas para que eles venham até a gente para fazer a doação. E Mário, você também como professor universitário estava dizendo, inclusive, que sempre conversa também com os alunos a respeito dessa questão. Com certeza, todos os meus alunos sabem disso, que eu sempre assim, abraço as campanhas, porque eu sei a luta que é, né? Eu trabalho com saúde mental e eu fico com muita empatia em relação às famílias que têm aquele adoecido ali, que está passando por algum processo que realmente carece desse sangue, dessa ajuda, dessa contribuição social, e a gente está sempre falando sobre essa importância, né, da gente fazer aquilo que a gente pode para o próximo. E realmente tem coisas que não custam nada e que não tem preço quando se faz, né? Então, assim, os meus alunos todos me ouvem falar recorrentemente sobre isso, e eu acredito que muito deles acabam abraçando as causas também, porque eu tenho aí uma turminha que me segue real, assim, eu tenho certeza que eles com certeza fazem a parte deles nesse processo e estão contribuindo aí socialmente aí também com essa doação, com essa contribuição aí para a saúde coletiva. E, doutora, a gente teve também esse período da pandemia, algumas limitações com vacinação também, quem tinha tomado vacina tem que esperar um tempo. Como é que está funcionando? As vacinas têm sempre uma limitação, todas elas, mas o máximo do Covid, no máximo é 1 semana, e a maioria são 2 dias. Entendi. Então, é bem pouquinho. E acho que já foi, né, a 4ª dose. Sim, então já está só algumas pessoas mesmo que estão com mas cartão. Mas mesmo assim, você pode vacinar por uma outra coisa, para tétano, hepatite, enfim. Então, dá uma ligadinha, mas no máximo, 1 semana, 1 mês, dependendo da vacina. Só ligar lá que a gente fala. Tem também uma especificidade para lactantes também, para aquela mamãe que acabou de ter o bebezinho ali, como é que funciona também? Acima, quando o neném completa 1 ano, já pode doar, se ela ainda estiver amamentando, né? Entendi. Se a mulher já tiver parado de amamentar e depois do parto, depende do parto cesárea ou parto normal, são 3 ou 6 meses. Varia também nessa questão. Mas a importância, nesse quesito, né, tudo tem um motivo, tá? Quando a gente fala dos critérios de doação, todos têm um motivo. No caso, a mãe que está amamentando, ela vai doar o sangue com vitaminas que talvez vá fazer falta ali para a criança. Uma criança acima de 1 ano já alimenta por outras vias, né? Então não vai fazer diferença para ela. Excelente, plantonista. Mais um recadinho agora da vez da Casa Sertaneja Eletro. Confira. Você sabe que a Sertaneja Eletro não perde negócio, né? A loja física oferece diversas vantagens para você. Cliente Sertaneja, mas você já conhece um site? São mais de 3.000 itens à pronta entrega e você ainda pode comprar pelo site e retirar na loja ou receber no conforto da sua casa em até 2 horas. Você comprou no site, piscou, chegou. Não podemos esquecer também que as entregas são grátis em postos para as compras a partir de R$ 49,90 e grátis para todo o sul de Minas nas compras a partir de R$ 99,90. Você também pode parcelar o seu produto em até 10 vezes sem juros ou ganhar desconto de 5% pagando no boleto ou Pix. Acesse já casasertaneja.com.br ou utilize o cupom Primeira Compra e ganhe um desconto especial. Casa Sertaneja Eletro, aqui nós não perdemos negócio. De volta agora com a reta final aqui da nossa conversa. Mari, muito obrigado pela sua participação aqui, inclusive você como doadora, como professora, educadora, sempre transmitindo também, né, a importância da doação de sangue com os alunos, para quem está ali no seu ciclo social também. Deixa um recadinho especial também para o pessoal, para que doem sangue realmente, que não caia em desinformação, né, que não acredite em mitos. Muito importante para realmente mudar essa cultura que a gente vive hoje, né? Com certeza. Eu incentivo todo mundo aí que está nos assistindo a ir lá, né? A fazer essa triagem, a ir fazer essa generosidade. As pessoas estão precisando. A gente está com os estoques baixos aqui na cidade. A gente atende 200 e poucos municípios aqui na região. Então pensem quantas vidas vocês podem estar salvando com um gesto. Comentem aí em casa, com a turma. Vá lá, chama os amigos, né? Chama a família. Vamos doar sangue. Eu gostaria de agradecer aí a vocês que escutaram isso. Esperamos que a gente toque nessas pessoas e que elas realmente possam abraçar essa causa e realmente se mobilizar para isso. Eu gostaria de agradecer, tá? A você, Diego, a TV Plan aqui, tá certo? É sempre uma satisfação estar com vocês. Foi muito gostoso dividir com você esse espaço. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades, tá certo? Sim. E eu espero que realmente a gente tenha feito alguma diferença aqui hoje, tá certo? Eu espero que isso gere uma
consciência coletiva de longo prazo aí para a turma toda. Depois te dou o retorno de como que foi lá na Hemominas. Exatamente. Então, tá bom, eu vou querer saber. Doutora, muito obrigado também pela participação. Reforça também, né, quais são os procedimentos, o que a pessoa precisa fazer para que essa pessoa que foi tocada aqui com a nossa conversa, né, como a Mari disse, tem que fazer para conseguir ser uma doadora a partir de agora. Então tá, gente, você que está escutando aí, que tem certeza que pensou bem, tanto que isso é importante para a vida dos outros, de alguém que você conheça ou não, é só comparecer no Hemominas. A gente funciona todos os dias de 7 às 11h30 da manhã e também às terças e quartas-feiras de 16 às 20 horas. É só ligar para agendar ou tem o site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br, só digitar no Google, que vai aparecer lá o como agendar, fazer o agendamento da doação. Tem também um aplicativo, que é o MG Cidadão. Você consegue baixar esse aplicativo, ele serve para um monte de coisas, desde avaliar se você tem multa no Detran ou não, e para agendar a sua doação de sangue. Então, conversa com a família, entra lá no grupo do WhatsApp lá da família, pergunta aí, galera, quem vai poder ir comigo? Ou vai lá sozinho, não espera ninguém, não. É importantíssimo mesmo. Você vai ver que é bacana, que não é nada demais, é uma ação que você está ajudando muitas vidas mesmo. Não é da boca para fora, não é exagero para poder chamar gente para ir doar. Realmente tem gente que morre sem sangue. E sem esse ato de ir lá, repor os nossos estoques antes que alguém precise, não vai ter jeito. Então, faz isso. É isso aí. Muito obrigado, doutora, pela participação. Mari também. Volte sempre, viu? É sempre muito importante a gente tocar nesse ponto e discutir essas questões. Plantonista, eu volto amanhã ao vivo no comando do Plantão da Tarde, a partir do meio-dia, aqui mesmo pela Plan. Até lá.